Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós sujeitamos todo o nosso pensamento, nós não vamos nos preocupar com os nossos problemas nesse momento, nós não vamos esperar a resposta que a nossa alma anseia, porque a palavra que gera cura, que dá saúde para os ossos, traz refrigério para a alma, não é necessariamente aquilo que a nossa mente projeta para ouvir, mas é aquilo que está escrito, é a lei perfeita que restaura a alma e nós queremos aprender dela, Senhor. Abre o nosso entendimento, derrama, Senhor, a tua graça sobre cada vida, cada alma que está dedicando esse tempo ao Senhor, que se colocou para ouvir, que se colocou para receber. Há muitos, Senhor, que podem ter parado aqui por acaso, e eu peço que o Senhor abençoe o coração, que toda preocupação, todo pensamento angustiado, todo medo seja repreendido e dê lugar para a tua paz, que excede todo entendimento, dê lugar para a segurança que está no Senhor, para a confiança que há no Senhor, na tua presença. Em ti há novidade de vida, há um banquete preparado para nós nos alimentarmos a nossa alma, e nós precisamos ter mais fome da tua justiça, Senhor, e não fome de respostas. Então nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós vamos diante do Senhor para pedir respostas, para fazer perguntas erradas, e o Senhor tem nos ensinado a fazer as perguntas certas diante do Senhor. Nós queremos viver os teus propósitos para as nossas vidas e nós precisamos dos teus princípios para isso, Senhor. Então nos vivifica segundo a vontade do Pai, que é nos dar um coração de carne em que a sua lei está impressa e que o Espírito de Deus vivifica e nos dá discernimento acerca de todas as coisas. Aumenta a sabedoria do teu povo, Senhor, para que eles não padeçam pela falta de conhecimento, mas que com o conhecimento da verdade eles sejam verdadeiramente livres em ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos continuar, capítulo 4 de Levítico. E aqui nós já vamos começar a falar sobre sacrifícios para perdoar pecados. Sacrifícios agora que não são para oferta de gratidão ou consagração, ou então a reconciliação, restabelecer paz com Deus, mas agora nós começamos a ver os sacrifícios por pecados e pecados por ignorância. E aqui no capítulo 4, eu não sei como é a diagramação da sua Bíblia, se tem títulos para ajudar você nos seus estudos, mas você vai ver uma sequência de instruções a respeito do pecado e sacrifícios direcionados a determinados grupos. Então nós começamos com o grupo dos sacerdotes, depois nós vamos ver que há uma instrução sobre os sacrifícios ligados ao pecado por ignorância de toda a congregação, e depois os sacrifícios pela ignorância, pelos pecados de ignorância dos príncipes, dos governantes. E há um motivo, e depois, por último, tem os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Vamos ler rapidinho alguns versículos só para contextualizar o dos sacerdotes, e aí eu explico dos sacerdotes, depois a gente vai fazendo um por um, para não ficar muito densa a leitura. Então o Senhor fala a Moisés, dizendo no versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor.
E aí o sangue será aspergido, no versículo 6, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático. Então, 2 elementos aqui que estão recebendo o sangue do animal que está cobrindo o pecado do sacerdote, que estão dentro do santuário, dentro do templo. O véu, que era o que separava a presença, a glória de Deus que se manifestava na Arca da Aliança, e o lugar santo, aonde estava esse altar de ouro, o altar menor, que era onde se queimava o incenso, se apresentava, representando a oração do povo e a adoração do povo. Depois ele fala sobre como é para fazer com o novilho. No versículo 8, a gordura do novilho tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Lembre-se que quando nós estudamos sobre a paz, né, o sacrifício da paz, a gordura ela entrava, ela era queimada, era uma gordura separada para o sacrifício, que são as gorduras entre os rins e a gordura do fígado e a gordura que fica nas entranhas. Agora a gordura é removida, e por quê? Porque a gordura queimada, ela tem um cheiro suave e agradável. Lembra que para o Senhor, essa gordura queimada representa adoração, que é agradável diante das narinas do Senhor. Mas aqui nós estamos falando de sacrifício para pecado, e o pecado, ele cheira mal. O pecado, ele fede diante do Senhor, ele é podridão. E por isso, né, de uma maneira didática, o Senhor ordena que se remova essa gordura. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com rins, tirá-los-ás. Então, nada daquilo que era apresentado diante do Senhor, agora é colocado diante dele, porque o sacrifício de pecado é para expiação e representa o pecado de fato, não é um sacrifício para adoração, para consagração, para restabelecer a aliança de paz. O couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, lá no versículo 11, pulei alguns aqui. As pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo afora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança cinza. O animal que servia como expiação não era queimado no altar, ele era levado para fora do ambiente, da presença do Senhor, e Jesus ele foi morto fora, né, do arraial também, no Gólgota. Por que se começa ensinando sobre os sacrifícios pelo pecado de ignorância do sacerdote? Porque o sacerdote ele é a liderança espiritual. Se o líder espiritual não está com a vida íntegra, ele vai trazer escândalo e corrupção sobre o povo. Então, o Senhor, ele ensina os sacerdotes, vocês precisam estar santificados para poder santificar o povo. E nas cartas de Pedro, ele diz que nós somos sacerdócio real. Então, uma vez que nós somos sacerdotes do Senhor, discípulos de Jesus, nós também precisamos examinar a nossa vida, limpar a nossa vida, pedir perdão, pedir a cobertura do Senhor antes de fazer discípulos, de ministrar, de conversar, de falar. A nossa vida ela tem que estar diariamente santificada, né? Porque a gente nunca sabe o momento em que o Senhor vai nos usar no nosso dia, porque a nossa obra ela não é dentro de um templo, de um espaço. Algumas pessoas são separadas para estar num prédio, né, num ambiente de instituição, de culto, mas todos nós temos o mesmo comissionamento de fazer discípulos para o Senhor, e isso é feito no dia a dia, e as pessoas estão olhando a sua vida, e aí eu lhe pergunto, a sua vida diante dos olhos dos outros e do Senhor é motivo de escândalo, ou ela tem sido motivo
de admiração, porque estão vendo a luz, a glória de Deus, o nome de Jesus ali com poder e autoridade sendo proclamado. Depois nós vemos deixa eu ver se faltou alguma coisa. Nós vemos o pecado por ignorância de toda a congregação. E antes da gente falar isso, está me vindo aqui para explicar uma coisa. Existem sim tipos de pecado, né? As pessoas falam, mas se existe pecadinho, pecadão, diante do Senhor, transgressão é transgressão, mas elas carregam peso. Aqui nós estamos falando de pecados por ignorância. Então, é o erro que a pessoa comete por falta de entendimento, ou porque não percebeu, ou não sabe que está cometendo um erro. Mas existe o pecado que é um erro de alvo, que é a palavra pecado, né? De fato, ela significa isso, errar o alvo. Então, num ímpeto, por uma fraqueza da sua alma, porque você deixa a inclinação do mal falar mais alto do que o espírito, e aí você tende às obras da carne, você erra o alvo. Mas, geralmente, no início da nossa caminhada com o Senhor, há pessoas intercedendo pelas nossas vidas e pelo pecado por ignorância, porque nós estamos aprendendo. Então, o sangue de Jesus, ele perdoa pecados. Mas não é que ali Jesus zerou e você pode ficar cometendo erros que tudo bem, porque todos os seus pecados já foram perdoados mesmo. O Senhor, ele exige de nós uma vida santa, porque a vida santa, né, a vida separada para o Senhor, ela se manifesta pelas obras de justiça, que nada mais são do que uma vida coerente com aquilo que o Senhor ensina. Então, a gente tem que sim aprender a ser paciente, a gente tem que sim aprender a não falar palavras torpes, a gente tem sim que aprender a ser manso, a gente tem sim que aprender a ter uma vida em santidade, né, no que diz respeito a relacionamentos. A gente tem sim que aprender a ser longânimo, a perdoar, a ser misericordioso, a não cobiçar o que é dos outros, a não buscar os próprios interesses diante do Senhor. Só que isso é um processo e o Senhor sabe que o amadurecimento espiritual, o desenvolvimento da salvação, ele vai até o final da nossa vida. Então, até o fim da nossa vida, pode ser que a gente cometa pecados por ignorância, que a gente faça sem nem perceber que nós estamos fazendo. E nós vamos diante do Senhor pedir perdão, pedir ajuda, pedir para que Ele traga à luz aquilo que precisa ser transformado, mas também a gente intercede pelo povo de Deus, pela igreja, e para que o Senhor cubra a igreja com o seu sangue, para que o Senhor traga transformação sobre a igreja. E aí nós entramos no próximo tópico, que é o pecado por ignorância de toda a congregação. Aqui nós estamos falando de pecados ocultos aos olhos dos sacerdotes, aqueles pecados que estão ali no escondido, no escuro, dentro do quarto ou na mente, que não é visto, né? Não são coisas que gritam aos nossos olhos, não é algo que moralmente a gente vê e já se choca, são pecados escondidos e que geram consequência para o corpo, sempre geraram, desde o tempo de Israel. E a gente vai depois ler um trechinho de Josué, que está no capítulo 7, se você quiser já deixar separado aí na sua Bíblia, mas a gente vai ver aqui a instrução dada sobre os sacrifícios. Se toda a congregação de Israel pecar, eu estou no versículo 13, se você estiver acompanhando com a Bíblia, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes. Lembre-se que 7 é um número perfeito, né? Um número da plenitude. E aqui, tanto para o pecado do sacerdote, quanto para a congregação, depois a gente vai ver aqui também para os príncipes, era aspergido 7 vezes no altar.
Só que diferente dos sacerdotes que tinham que aspergir no véu e no altar, e isso trazia a eles a consciência, né? De que eles têm a comunhão, o contato ali, a mediação de Deus com os homens, no que diz respeito aos sacrifícios e ofertas, o ensino era feito pelos sacerdotes. Então, ao entrar no templo com sangue para aspergir por um pecado de ignorância, eles estavam trazendo à memória o trabalho deles, o ministério deles, o motivo pelo qual eles foram ungidos, né? Qual que é a função deles. Agora a gente vai ver que esse sangue, ele é aspergido não somente diante do véu, mas também nos chifres do altar que está perante o Senhor, e todo o restante é derramado à base do altar do holocausto, ou seja, no átrio, para que o povo veja, para que o povo examine aquilo que eles estavam cometendo, porque lembre-se que no sangue está a vida, aquele sangue representa a vida deles. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial. Então, novamente, o animal que é a expiação do pecado é colocado para fora do arraial. E é oferta pelo pecado da coletividade. Vamos abrir em Josué, mas enquanto eu lia, também lembrei de um pecado em coletividade que foi feito, né, logo no início, que aquele povo foi separado para Deus, quando Deus estava entregando o seu contrato de aliança para Moisés, escrevendo com o seu dedo nas pedras. O povo estava buscando um outro mediador, né, um bezerro de ouro, que eles jogaram, Arão jogou o ouro no fogo e saiu no formato de um bezerro de ouro. E o bezerro no Egito, ele era uma divindade, que na verdade era um cabeça de bezerro com um corpo de homem, que representava o mediador do Deus, que para eles era o criador de todas as coisas, com os homens. Então eles estavam voltando para o passado, se aprisionando no passado, substituindo aquele que o Senhor colocou naquele tempo, que era Moisés, como mediador entre Deus e os homens, e a coletividade ali, por ignorância, estava pecando contra o Senhor, já quebrando uma aliança com o Senhor. E antes de Moisés chegar com as tábuas da aliança diante do povo para proteger aquele povo, ele quebra as tábuas e então ele repreende o povo, e aí ele volta na presença do Senhor depois de repreender o povo e fica lá 40 dias em jejum e intercessão pelo povo, para que o Senhor perdoe, né, e com misericórdia continue cumprindo a sua obra naquela geração. Agora, Josué mostra um pecado que é feito por um homem, mas que atinge a coletividade. Porque havia uma ordem para Josué e para o povo de Israel de se ocupar as cidades da terra de Canaã. E ocupando as cidades da terra de Canaã, eles deveriam destruir tudo, queimar tudo e não pegar despojo de nada, porque tudo ali era consagrado aos deuses cananeus. E no versículo 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Então você vê que o pecado de um se tornou coletivo aqui, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora lá no versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Ele vai diante dele, né? Deixa eu só contextualizar aqui, que a gente pulou os versículos, mas ele vai diante do Senhor porque eles estavam muito convictos de que eles iam vencer uma batalha que eles iam enfrentar. Só que nessa batalha muitos homens de Israel morrem e eles perdem. E aí Josué vai diante do Senhor sem entender, mas o Senhor disse que nós venceríamos, que o Senhor era conosco, o que está acontecendo? E aí o Senhor mesmo fala: se levanta, porque você está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Isso é uma instrução para você também. Dentro da sua casa, dentro da sua vida, não pode haver coisas que são profanas, ou seja, que Deus condena. Você não pode misturar a tua vida que já foi separada, você já é santo para o Senhor, porque você foi santificado através do sangue de Jesus, você foi consagrado por aquele sacrifício de dedicação e consagração, você tem paz com Deus por causa do sacrifício pacífico que você entregou. Você entregou manjares e ofertas de gratidão. A tua vida está coberta debaixo de uma aliança e ela não pode ser uma vida dupla. Você não pode achar que a sua vida, como alguns dizem por aí, ela pode ser secular e espiritual ao mesmo tempo. A sua vida ela tem que ser no espírito, onde quer que você vá, no seu trabalho, na sua universidade, escola, no seu cursinho, no seu dia a dia, dentro da sua casa, junto com os seus amigos, nos ambientes onde você vai, você tem que viver em santidade. Você é do Senhor. Você anda pelo Espírito. Só que trazer na sua vida e no seu coração coisas condenadas para o Senhor, você vai perder toda a batalha que você enfrentar. Aí você vê a sua vida cheia de muros te impedindo de ir para frente, você vê a sua vida sempre num ciclo vicioso, parece que vai, mas não vai, parece que vai, mas não vai. E por quê? Porque dentro de você tem coisas condenadas escondidas, desejos do passado, comportamentos do passado, rituais do passado, objetos do passado, pessoas do passado que já não deveriam fazer parte da sua vida, e por isso o inimigo consegue ter força para te atacar e para te impedir de fluir no Espírito, de alcançar as bênçãos do Senhor e de viver tudo que Ele tem para você. E aí então o povo se conserta lá no versículo 15: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e a tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O povo, na verdade, se reúne em famílias e vai diante dos sacerdotes e de Josué, e o Senhor ia revelar quem era que estava ali escondendo os despojos e dissimulando e guardando na sua bagagem. E aí a gente vê na sequência que Acã, ele é revelado, e Deus ele revela para Josué quem é que pecou, mas no meio do povo ele vai afunilando até chegar na família de Acã. E aí depois você pode ler essa história com mais calma, mas esse é um dos exemplos. E o que também isso traz para nós como princípio? O teu pecado oculto, ele vai gerar consequência para o coletivo, sim, porque você faz parte do corpo de Cristo. Paulo, ele nos ensina que quando um membro do corpo adoece, o corpo todo padece. Por quê? Porque o princípio é esse: um pecado contamina, uma doença, ela contagia todo o corpo. A doença pode estar cometida em um órgão, em uma parte do membro, mas reflete em todo o corpo, porque é o corpo inteiro que sente febre, é o corpo inteiro que está fraco, é o corpo inteiro que não consegue ir para frente, que fica desanimado, e pouco a pouco, se não trata essa enfermidade, o que acontece? O corpo vai padecendo até morrer. Então, por isso que nós intercedemos pela congregação, pedindo para que o Senhor cubra os pecados da igreja e ajude os membros de todo o corpo de Cristo a se restaurarem, a serem restaurados, a serem curados, a serem transformados. E quanto que você tem orado por isso? Porque a gente entra na presença do Senhor para apresentar todas as nossas queixas, todos os nossos problemas, tudo que a gente quer que o Senhor realize. O Senhor não é um gênio da lâmpada mágica. O Senhor, ele é rei, e diante do rei a gente entra para perguntar o que o rei quer dos seus servos.
O que eu posso ser útil? Em que eu posso ser útil nesse dia diante do meu rei? O que eu posso fazer para agradar o meu rei? E você só vai saber isso se você estiver na presença do rei perguntando para ele. Agora, se você não vive individualmente, porque embora a salvação seja individual, a nossa vida, a obra do Senhor na terra, ela é no coletivo, é o corpo de Cristo que cresce. É a igreja de Cristo que prevalece e que as portas do inferno não prevalecem. É sobre a igreja de Cristo, não é sobre uma pessoa. Só que para as portas do inferno não prevalecerem sobre a igreja de Cristo, ela tem que estar santificada, ela tem que estar íntegra, ela tem que estar em retidão. E agora nós vamos ver sobre os príncipes. Quando o príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e o molará no lugar onde se mola o holocausto perante o Senhor, é oferta pelo pecado. Repara que o animal mudou, né? O pecado dos sacerdotes e o pecado da congregação é um novilho. O novilho ele derrama muito mais sangue. Aqui a gente vê que o erro destes, eles têm mais impacto sobre o povo do que o erro de uma pessoa separada. Agora nós vemos que é um bode que é apresentado e o sacerdote então tomará o sangue da oferta e colocará nos chifres do altar do holocausto e todo o restante derramará a base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la sobre o altar com a gordura do sacrifício, com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado e este lhe será perdoado. O rei, ele tinha que andar com um caderninho pocket, né? Eu brinco que é uma Torá pocket, porque ele tinha que ter a Torá no bolso. A palavra explica isso. E o que significa? Não é que ele ia andar no bolso com a Torá, mas ele tinha que guardar, meditar dia e noite e consultar a instrução do Senhor para julgar o povo. Então, quando ele cometia um erro e ele era alertado disso e ele se arrependia, a vida dele era coberta. E nós também precisamos orar pelos governantes, né? Porque os príncipes aqui, os reis, eles também tinham influência. Quando você vai ler as histórias dos reis de Israel, você percebe como que o erro deles, ele trouxe consequências sobre o povo. Porque para onde o rei conduz o povo, ou o povo vai ser próspero e feliz, ou o povo vai padecer. Porque ele conduz o povo ou à perdição ou à integridade. Um exemplo claro é Jeroboão, que foi levantado por Deus para governar sobre 10 tribos de Israel, quando o reino foi dividido por consequência de todo o pecado de Salomão. E Jeroboão faz o quê? Ao invés de proteger o povo debaixo da lei do Senhor, ele fica com medo, ele se ufana na sua posição de governante. Acho que ele esqueceu um pouco da palavra que Deus deu para ele quando ele foge para o Egito, para se proteger quando Salomão descobre que Deus tinha ungido ele foge com medo e vai para o Egito, aprende dos deuses do Egito, e ao invés de restaurar o povo de Israel, na verdade, e manter o povo, porque Deus falou, se você andar nos meus caminhos, você vai ser um povo próspero e eu te darei descendência que ocupará o trono. Mas ele não, ele distorce as datas, distorce o culto, levanta altares para bezerros de ouro também, em 2 lugares que são pontos de fluxo grande de pessoas sobre o território do Reino Norte. E dessa forma ele corrompe o povo. E aí quando os assírios vão dominar, e aí tem a samaritana que encontra Jesus, você já vê que a mentalidade deles de adoração a Deus é totalmente corrompida e misturada com cultos e idolatria e coisas que Deus não estabeleceu. A ponto deles terem até hoje em Samaria um monte chamado Gerizim, que tem um altar de adoração ali ao Deus de Jacó. Então, eles conhecem de onde eles vieram, mas a identidade deles está totalmente dispersa. E é isso que acontece quando a liderança
ela não tem a instrução do Senhor cravada no teu coração. Ela dispersa o povo da reta justiça. E nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Nas cartas do Novo Testamento também tem essa instrução. Orem e abençoem os governantes. E abençoar os governantes não é você ficar, Senhor, traz alegria, traz paz, torna ele próspero, mas é, Senhor, confronta-o, coloca-o na retidão da tua palavra, para que ele seja um homem justo, uma mulher justa, que vai lutar em favor do povo, que vai estabelecer leis justas, que vai julgar retamente, segundo a tua palavra, para que o povo seja conduzido em justiça. Tanto isso é verdade que nós temos nosso país como exemplo, né? Uma liderança corrompida, ela corrompe até a base. E nós vemos que as pessoas não estão mais com um senso de impunidade, elas fazem o que elas querem, elas dão o seu jeitinho. Então isso é muito sério, é um princípio que a gente precisa trazer sobre nós. Agora vamos para o último, os sacrifícios pelo pecado por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou que se não fizesse, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, ou seja, antes de vir com o juízo, há sempre um alerta. E o Senhor, ele sempre faz assim. Quando nós estamos tropeçando, quando nós estamos cometendo erros, nós somos alertados dos nossos erros, mas o que geralmente o povo rebelde, a ovelha que se porta como um bode, né, que precisa de cabresto, ela faz. Ah, não é bem assim, você não sabe nada, você não sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração, Deus sabe da intenção do meu coração, e a pessoa não se arrepende e ela acaba sofrendo a consequência do pecado dela. Mas o Senhor, ele sempre nos alerta, ele sempre coloca, antes de vir com o juízo, eu dou chance para o arrependimento, eu dou chance para você repensar nas suas atitudes, e ele dá um tempo, né? Não é de um dia para o outro. Quando Deus, ele traz juízo sobre Israel, é sempre depois de muito alerta, de levantar muitos profetas que são presos, são mortos, são silenciados. Por quê? Porque as pessoas não querem a repreensão franca. Né? O amor que cobre o pecado é esse, é o amor que corrige. Não é o amor que passa pano, é o amor que repreende, que corrige, que avisa. Esse é o amor que cobre o pecado. Ele não expõe a vida do outro para o outro ser apedrejado, mas ele corrige, ele ensina, ele orienta. E aí aqui diz então que o pecador vai colocar a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Então ali há uma transferência, né, da alma da pessoa sobre o animal. A gente já aprendeu sobre isso. Nesse caso, para que ela saiba que aquele animal está morrendo no lugar dela, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta, porá os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. O pecado dos sacerdotes e o pecado da congregação, a gente viu o sangue sendo aspergido no Santo dos Santos, porque no dia da expiação Deus se tornava um também com Israel. Não era só o sumo sacerdote individualmente que entrava naquele ambiente, mas era ele representando toda a congregação. E agora a gente viu que o pecado do príncipe, por ser individual, né, porque ele como líder ali está sendo perdoado, e o pecado de qualquer indivíduo separadamente, ele é só aspergido no altar do holocausto, ali é onde ele vê, porque é o relacionamento dele com Deus que ia sofrer juízo. Então, né, depois ele tira também a gordura, porque pecado diante do Senhor fede, né? A gordura ela tem um aroma agradável, então o Senhor não ia aceitar a gordura desse sacrifício. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado fêmea sem defeito, a trará e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola. Algumas pessoas que até interpretam o fato de ter aqui um animal fêmea, porque a fêmea reproduz, né? E os nossos pecados, se nós não cuidamos, eles se multiplicam. Um abismo puxa outro abismo.
Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque se nós somos alertados de um erro que a gente está cometendo, é melhor se corrigir logo do que permanecer no erro e daqui a pouco você está cometendo outro e escalonando a sua lista de pecados diante do Senhor, né? E Jesus, ele é poderoso, porque João fala que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, porque todos nós ainda cometemos falhas. A natureza pecaminosa saiu de nós, por isso que você chegar diante do Senhor e falar, eu sou humano, não sou perfeito, não é válido, porque Jesus tira a natureza pecaminosa e te dá uma nova natureza, com um coração inclinado ao bem, com um coração com a verdade, com um coração tendencioso a viver no Espírito. Mas, por estarmos habitando numa carne corruptível, nós estamos sujeitos a tropeços. Nós temos uma alma que não foi dominada, ela milita contra o Espírito. Então, nós podemos cometer erros, mas Jesus é misericordioso e poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, a gente apresenta os nossos erros diante do Senhor e Ele nos perdoa, não importa quão grave tenha sido esse pecado, o Senhor cobre ele. E depois de pôr a mão, então, o sacerdote, no versículo 34, com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, aqui nós vemos que o sangue é aspergido só uma vez, enquanto que o sacerdote e a congregação, o sangue era aspergido 7 vezes, porque o peso do pecado daqueles que são levantados como ministros e do corpo pesa mais diante do Senhor do que um pecado individual. E qual que é a diferença do pecado que influencia a coletividade desse pecado individual? A maneira como isso influencia o todo, né? Há pecados que vão ferir só a gente, mas há pecados que vão afetar todo o corpo. Se nós entramos no altar, né, os ministros vão diante do Senhor com pecado, eles estão conduzindo um culto vazio, então já estão influenciando o ambiente, e aí é fácil as coisas começarem a sair do prumo. Aí você começa a ver uma igreja sem amor, uma igreja de aparência, um aglomerado de pessoas, porque não existe santificação nos presbíteros, nos bispos que são os pastores, né? Não existe santificação dos ministros. Na carta a Timóteo, Paulo alerta, você avisa os bispos e os presbíteros que eles têm que ter uma vida reta, a casa deles tem que estar em ordem, a vida deles tem que estar santificada, eles têm que estar debaixo da palavra, ensinando a palavra, para que o corpo seja abençoado. Aí lá tem uma série de instruções, é só você pegar lá e reler para se lembrar do que está escrito. A congregação, se ela peca, ela está se desviando, aí entra o espírito de engano, entra o espírito de mentira, entra o espírito de falso mestre, de anticristo, e conduz a igreja a dogmas, sofismas e tradições que não vêm da palavra do Senhor. Agora, o pecado individual, a pessoa comete e está ferindo a ela mesma, ela está adoecendo a alma dela, ela está enfraquecendo o relacionamento dela com o Senhor, ela está se afastando do caminho do Senhor, né? E se ela permanece nesse erro, ela contamina o corpo se ela começar a falar que está tudo bem a vida dela. E a gente vê muita gente assim no corpo, né? Que nem, na verdade, eu nem diria que são do corpo, mas entram no corpo e acabam enfraquecendo os mais fracos, os que são novos na fé, os que são mais fracos na fé, os que acabaram de se converter porque ela não se santifica, ela não se conserta e ela fala para eles que está tudo bem, que Deus ama eles do jeito que eles são. Então, esses são os princípios de hoje. Tem muito ensino por trás desses princípios para a gente trazer para a nossa vida atual. Os rituais já cessaram porque em Cristo tudo se tornou pleno, mas o princípio ainda está, e ele é o novilho, o cordeiro, o bode.
em que a gente clama, né, para que o Senhor transfira sobre a vida dele os nossos pecados, e o sangue dele foi derramado, ele ficou desfigurado para que você pudesse receber perdão. Então leve a sério a sua vida diante do Senhor, o teu relacionamento com o Senhor, porque a gente começou com sacrifícios lindos, né? De dedicação, de consagração, de adoração, de gratidão, mas agora a gente entra nos sacrifícios de que o sangue é derramado para substituir a nossa vida. E o sangue de Jesus foi derramado para substituir a nossa vida. Então, comece a pensar, rever a sua vida diante do Senhor, para que você seja verdadeiramente uma bênção nessa terra, porque carrega a glória do Pai e manifesta, né, toda a luz do Senhor como um filho de Deus maduro e um filho de Deus que é a sua imagem e semelhança. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida.